Amém, então, irmãos? Vamos todo mundo junto? Joel 2,13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel 2,13. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos lá. Dessa vez, será que dá para perguntar? Todos leram? Levanta a mão quem leu. Oh, que maravilha, não? Que bênção, irmãos. Para não sofrer tanto da próxima vez, nem eu nem vocês, a gente tem que exortar primeiro para depois perguntar. Já leram? Já. Isso, já lê da semana que vem também, que é o ele que vai pegar. Já vão lendo desde já. Irmãos, viram como o Senhor é paciente? E como o Senhor é longânimo? Viram também como o pastor também tem sido paciente e longânimo? Amém, irmãos. Viram como o Pink trata a questão da paciência, que ela muitas vezes, ela acaba, muitos teólogos quando vão estudar a questão, primeiro que deixou muitas vezes a paciência como um atributo de lado, porque ela não tem tanta, o nome paciência na palavra do Senhor, não tem tantos, não aparece tanto como outros atributos de Deus. Mas quando ele aparece, esse atributo aparece, ele está sempre vinculado, associado a outros atributos como a bondade, a misericórdia, né, a graça e até o próprio amor. E aí eu perguntei para vocês na semana passada, que aqui nesse livro do Paul Washer, ele faz uma associação, né? Ele diz que a paciência, juntamente com a graça e a misericórdia, são três joias que manifestam o quê? Manifesta o quê? O amor de Deus. Isso, então o amor de Deus, ele é manifestado por meio de três atributos: a paciência, a bondade e a misericórdia. Esses três atributos de Deus manifestam o amor dele. Mas nós também vemos, irmãos, que muitas vezes o próprio atributo da misericórdia, ele se manifesta pelo atributo da paciência. A paciência em si manifesta a misericórdia de Deus, além da bondade de Deus, do amor de Deus. Então eles estão muito ligados entre si. Às vezes é difícil você fazer essa separação. Contudo, no livrinho aqui dos atributos de Deus, o Pink faz uma citação de um puritano, o Charnock, Stephen Charnock. E aí ele mostra para nós a diferença entre a misericórdia e a paciência. Alguém percebeu a diferença que o Charnock faz entre a misericórdia e a paciência? Vamos lá, levante as mãos. São muitas mãos levantadas, eu não sei quem eu escolho. Alguns de vocês perceberam essa diferença? Quem percebeu? O William percebeu, quem mais? Vai lá, o Fabião. Levantou a mão, o cara já vem correndo comigo. Levantou, o diácono corre. O Pink vai argumentar aí, com base no Charnock, nas observações dele mesmo, que a misericórdia tem um fim no homem e a paciência um fim em Deus. E então, a paciência diz muito mais respeito a um domínio próprio de Deus em tardar a sua ira com um objetivo específico, e é difícil e fruto disso é a misericórdia muitas vezes, né? Então, a misericórdia encontra o fim no homem, ele manifestando a sua misericórdia ao homem, e a paciência
ele diz aí, né, ele é um rei sobre si mesmo, ele se domina, e ele não dá... É muito interessante, né? Eu estava conversando com a Tati lá, que às vezes a gente, até de forma justa e coerente, a gente se depara com uma situação que não é boa e é ruim, e a gente acaba tomando uma decisão ali que não era a melhor decisão, não era um momento melhor de você tomar aquela atitude, de você agir daquele jeito, ou você acabou agindo com excesso e errado. Isso, por quê? Porque me faltou domínio próprio, me faltou paciência, e eu deixei de manifestar amor, misericórdia, sabedoria, de tratar a situação, de levar. Isso não acontece com Deus, porque Ele é um rei sobre si mesmo. É isso que fala o livro, né? Então, essa é a paciência. Essa é a tônica, né, da primeira parte do capítulo. É isso mesmo. Eu achei assim impressionante. Impressionante o Pink tratar desse modo. É fantástico isso. E ele ainda fala um trecho lá que fala assim: não estou dizendo, né, que Deus tenha paixões, porque nós estamos lutando contra as nossas paixões. Agora Deus, Ele domina alguns dos seus atributos que são santos, como a justiça, a sua ira, o seu ódio que é santo. Que se ele manifestasse naquele momento, ele continuaria sendo santo e justo e perfeito, mas ele retém e coloca a paciência no lugar. É fantástico, né? É impressionante. William, pastorzão, diga o que tu queres dizer. Vai lá, Caicão. Também estava conversando com a Camila a respeito disso, uma diferença que ela citou a respeito da misericórdia que nós ficamos considerando, da misericórdia e a paciência, é que a misericórdia, ela faz com que Deus veja o pecado do pecador e o considere como infeliz e tenha pena dele. Mas a paciência, ela faz com que Deus retarde a sua ira e ele olha para o pecador e fala: eu não vou agir para com o pecador agora e executar essa ira agora, a condenação dele, mas eu vou ser longânimo, eu vou retardar. E é muito interessante, conversando com quem também, né, que isso é descrito como poder de Deus. Ele vai aumentar o seu poder, não agindo, exatamente, retardando a sua ira. É o poder dele. É interessante isso daí, irmãos. É muito fantástico. Como mostra muitas vezes na história, alguns reis que, quando eles exerciam misericórdia, ele era visto com muito mais respeito do que quando ele exercia justiça, muitas vezes. Aquilo constrangia muito mais os seus súditos do que a própria justiça. Então é impressionante esse atributo e como que o Pink apresenta esse atributo a nós. Muito bom, irmãos, muito bom. Agora, como que o Pink ele define a paciência de Deus? É aqui mesmo no versículo, na página 90 ainda. Alguém lembra como que o Pink a define? Posso voltar? Pode voltar, Tiago, por favor. Esquece esse negócio de página, porque a minha é mais velha que a avó aqui. Som. Pastor, eu lembro que no encontro dos miseráveis, em 2019, foi definido, acho que na casa do Moisés, a diferença entre misericórdia e graça. Lembro. Que misericórdia era Deus não nos dar aquilo que merecíamos, e graça era Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. E a paciência seria a administração da misericórdia. É Deus administrando a misericórdia. Essas definições estão corretas? Ou tem alguma... Ou já expiraram? Já expiraram. Não, se tem alguma coisa entendendo. a ser colocada. Sim. Não, que para mim definiu bem naquela exatamente época. Isso, é exatamente isso. Porque assim, Tiago, a gente quando nós falamos de teologia, nós estamos no campo da filosofia. A gente tem que entender o que está acontecendo. Entender, né, tanto os verbetes que são usados na palavra de Deus, quanto os conceitos que são usados ali. E a nossa tentativa é justamente na definição associar uma relação, fazer uma relação de um com o outro. Quanto mais associações nós fizermos, mais compreendermos, mais claro ficará para nós quem é Deus, principalmente na questão dos atributos. Foi bem básica nessa definição. Isso.
Agora, o que a gente não pode fazer, muitas vezes, que a gente tende a fazer, é limitar. É isso e acabou. É isso e acabou. Essa é a definição. Não. Muitas vezes a gente pode não estar vendo outras circunstâncias. Eu, por exemplo, quando eu falava da paciência de Deus, eu mesmo não associava com essa relação do poder de Deus que o William comentou. Nunca, jamais eu associaria com a questão do domínio próprio. Eu vejo que a paciência, eu via que a paciência é uma questão de você aceitar o que está fora do seu controle. Está fora do seu controle, aceite. Sujeite-se. Era mais uma questão de sujeição, né? Agora, quando você analisa e você fala assim, você vê aquelas pessoas se vangloriando, que elas falam assim, ó, eu sou assim, eu não dou no sapo não. Falou, eu falo, eu retruco. Falou, ela se mostra, ela se apresenta como se aquilo fosse uma virtude, né? Uma coragem, uma virtude. Não, aquilo é totalmente o quê? Falta de domínio próprio. Então, o que eu quero dizer é, quando você apresenta a misericórdia como algo da qual Deus se nega a dar aquilo que nós merecíamos, que era o quê? Condenação. E a graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos, que é a bênção, a graça de sermos salvos. É uma definição, só que a gente não pode se limitar e falar assim, é isso e acabou. Tem muitas outras implicações relacionadas com muitos outros atributos de Deus. Agora, diante disso, sim, a gente vai ver que a graça, ela não tem uma relação direta na paciência, nessa definição que você deu, certo? Ela tem uma relação maior com a misericórdia. Mas se você for pegar a graça no sentido de, hoje, nós como crentes, salvos pelo sangue de Cristo, os nossos pecados, eles não são o quê? Perdoados. Então é uma paciência de Deus, tendo em vista o quê? A obra que Cristo realizou. E é legal a gente perceber desse modo que é uma paciência amorosa, uma paciência bondosa, apesar dos nossos pecados, porque vai fazer nos ligar com aquilo que nós temos visto no culto anterior, né? Nos cultos da manhã. Que é entender o quê? Que essa paciência, ela está associada, quando nós entendemos ela nos dá força para que vivamos vidas santas. Então você peca, mas aquilo te incomoda, mas glória a Deus, o Senhor tem sido longânimo comigo, paciente comigo, porque toda a sua ira foi depositada já em Cristo. Então na minha realidade, Ele tem sido gracioso, paciente, longânimo. É muita coisa, não? Fala, Ricardão, já passo para você já o... Amém. Pastor, pegando aí o gancho que o pastor William citou, o irmão também mencionou, a gente vê aqui, eu achei assim fantástico, principalmente aqui em números, né? Mostrando exatamente essa relação do poder de Deus com a paciência. Eu nunca imaginei de modo algum que isso tinha nada a ver, né? Tem números, depois ele pega na 1 também, né? Isso, mas se a gente vê em Números 14 aqui, no versículo 16, não, versículo 17, na verdade, quando ele ora, né? Agora rogo-te que a força do meu Senhor se manifeste, como disseste. Aí ele pega aquilo que Deus já tinha apresentado para ele como uma revelação do próprio Deus e diz: o Senhor é muito paciente e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Então a gente vê o próprio Moisés intercedendo por aquele povo, né? E aí ele usa primeiro o argumento e fala: Senhor, o que os egípcios vão dizer? Que o Senhor não tem poder o suficiente, o Senhor deixou esse povo. Só que ali ele não está falando que, assim, que o Senhor não tem poder o suficiente para executar o que o Senhor tem que executar, mas que o Senhor não tem poder o suficiente para se dominar, né? E ter paciência para com esse povo. Então a gente refletiu em casa, eu achei isso fantástico, principalmente para a gente aplicar na nossa vida cristã, né? Que o poder do Evangelho, ele deve nos levar a ter esse autocontrole, né, diante de determinadas situações, para que a gente não manifeste ira e vença esse pecado terrível, né? Quando eu estava lendo esse comecinho do Pink, do capítulo 12, eu lembrei imediatamente daquele versículo de Provérbios: melhor é o longânimo do que o herói de guerra.
e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aí dá para entender o versículo. Mais forte, melhor é o longânimo, aquele que é paciente, do que um herói de guerra, do que aquele que sai ali lutando e quebrando tudo. E o que domina o seu espírito é maior do que aquele que domina uma cidade. Então, irmãos, olha a grandeza disso. Quando se fala que Deus é tardio em irar-se, isso mostra o quê? O poder que Deus tem sobre Ele mesmo. O poder que Ele tem de administrar a Ele próprio. É fantástico isso. É grande demais, né? E aí nós vemos o quê? Que por ser a paciência um atributo comunicável, isso cabe a quem? A nós. A nós sermos pacientes, a nós dominarmos as nossas paixões, porque nós somos pecadores, então nós temos paixões a serem dominadas, pecados a serem dominados, concupiscências a serem dominadas, para que se revele o quê? A paciência, a longanimidade, o amor que encobre multidão de pecados. Como que o amor que encobre multidão de pecados, ele se manifesta? Por meio da paciência, do domínio próprio, do controle. Porque a nossa tendência é exigir o quê? Justiça. Muitas vezes justiça própria. Então que sejamos como o Senhor nosso Deus, que nos dominemos. Vai lá, Flavião. Pastor, uma parte muito importante que a gente meditou muito em casa também, a respeito da paciência de Deus, né? O que nós entendemos, que o Senhor emana o seu poder dele para os justos e injustos, né? E aqui a gente meditou bastante em Naum e em Romanos. Naum, ele fala assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Aqui o que nós entendemos é que o Senhor, como diz aqui que a tradução de longânimo seria tardio em irar-se, né? O Senhor não deixa a sua ira emanar na hora, mas um dia vai chegar a ira dele sobre os injustos. Sim. E aqui a gente faz um contraste em Romanos 9, 22, que ele fala assim, Paulo diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que a glória que preparou de antemão. Então o que nós conseguimos entender foi que a paciência de Deus é o modo dele demonstrar o seu poder diante dos injustos e diante dos justos. Como quem me disse esses dias aí para mim, diante dos injustos com tolerância, diante dos justos com paciência. Só que tanto uma quanto a outra, como você disse, ela tem um tempo determinado. Vai chegar uma hora que vai acabar. Certo? A paciência de Deus vai chegar uma hora que vai acabar. Quando nós fomos transformados à imagem de Cristo, não tem mais paciência. Para que ter paciência? Seremos santos assim como Ele é santo, perfeitos como Ele é perfeito. Agora, e o injusto? Vai chegar uma hora que a tolerância vai acabar, e aí a justiça será aplicada. Nós vamos tratar melhor com outros versículos. Eu só queria pegar Naum. O André quer falar. O André tem microfone, ele é especial. Em Naum, capítulo 1, versículo 2, o nosso irmãozão Flávio leu o versículo 3. Eu achei também fantástico esse trecho de Naum, porque ele pega, olha só, o capítulo versículo 2, olha o que ele diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Versículo 3, que é o versículo seguinte: o Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e jamais inocente o culpado. Tem que ter paciência. O Senhor é tardio em irar-se, ou seja, Ele exalta a Deus como um soberano. Ele é vingador, Ele é zeloso, Ele é cheio de ira.
ele se vinga dos seus adversários e ele vai derramar, ele tem reservado indignação contra os seus inimigos. Mas ele fala logo na sequência, ele é tardio em irar-se. E a relação do tardio em irar-se com grande em poder. Ele é grande em poder. Ele se domina, contudo, ele não inocenta o culpado. E agora? Relação entre ser tardio em irar-se e não inocentar o culpado. O que vocês acham com respeito a isso? Romanos 3, a partir do 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé do seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador de todo aquele que crê. A gente sabe que sangues de cordeiros e ovelhas não são suficientes para aplacar a ira de Deus e não pagam o pecado de ninguém, porque a gente Amém. É salvo pela fé em Cristo Jesus. Amém. E a justiça de Deus se deu no tempo determinado por Ele, e Ele demonstrou a sua justiça no tempo determinado por Ele, que foi num tempo específico, por meio de Cristo Jesus, para que Ele fosse exaltado na obra dEle mesmo. E Ele suportou pacientemente. Eu fico, sempre quando eu leio esse texto, eu fico pensando, Ele suportou pacientemente todos os nossos delitos e pecados, para exercer, ou seja, a paciência, esse domínio próprio nele, permitiu com que Ele, de forma perfeita, executasse toda a obra que Ele já tinha predeterminado lá antes, para exaltação dEle mesmo e justificação, com base na própria justiça dEle. Porque se Ele tivesse se irado e não tivesse essa qualidade da paciência, todos teriam perecido, né? Ele não conseguiria levar a cabo o próprio plano dele de redenção e de salvação, e com isso, como o Flávio leu ali em Romanos 9, atingiu o seu objetivo de exaltar tanto sua misericórdia quanto a sua ira. Sua justiça. Muito bom. Alguém mais quer comentar sobre essa relação entre o Senhor ser tardio em irar-se, mas Ele jamais inocentar o culpado? Fala, Caicão. Eu achei interessante demais esse ponto que o Fábio falou de Romanos 3, porque ele mostra o seguinte, que Deus ele é tão poderoso que Ele marcou um dia para a paciência dele acabar. Ou seja, nesse dia pontualmente, Ele é um Deus que se autodomina a tal ponto, como o Pink fala, né? Ele se autodomina a tal ponto de Ele marcar o dia e que fala assim, ó, aqui é o limite, encheu o cálice da minha ira e agora eu vou derramar sobre as nações. Achei muito legal isso. E outra coisa também que eu conversei com a Stephanie, foi que esse estudo resolveu uma pergunta, uma coisa que estava na minha mente há muito tempo, que é o seguinte: quando a gente vai evangelizando o ímpio e tal, e muitos ímpios que inclusive frequentam igrejas, eles falam assim, eles têm uma tendência a separar o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo. E aí fala assim, não, o Deus do Antigo Testamento ele punia na hora, e pá! Tipo, igual Nadab e Abiú lá, pegaram fogo estranho e Deus aniquilou na hora, né? Ele falou assim, não, e por que agora ele não faz isso, né? E aí resolveu isso na minha mente, que eu tinha essa... Tipo assim, parece que é diferente mesmo, mas não é. Não é diferente. O porquê Deus não executa, lógico, tem muitas outras coisas. Por exemplo, a gente lê a Bíblia, vira uma página e acha que todo dia acontece uma coisa nova, mas não é. Virou a página, 400 anos se passou. Mas a gente vê o quê? Que Deus, o que resolveu na minha mente foi que o atributo que Deus usa para não punir o ímpio na hora do ato dele é a paciência. É porque Deus é paciente. Então a resposta para isso é: Deus é paciente. Só isso.
Por isso que ele não te mata na hora que você está sendo um idólatra no culto, por exemplo. Impressionante, eu achei muito bom isso daí. Porque Deus, ele é paciente, ele espera, ele aguarda. Mas chegará o dia que isso vai acabar. Pastor. O André, eu esqueci do André, gente. Tá perdoado. Uma das coisas que eu queria comentar é que assim, a paciência de Deus, ela começa a atuar a partir do momento que o homem peca. A gente volta lá, eu fiquei pensando, né? Quando que iniciou a paciência de Deus? A partir do momento que o homem quebrou a sua aliança quebrou o mandamento de Deus, pecou ali no Jardim do Éden. Então a paciência de Deus, ela é estabelecida, ela começa a ser demonstrada a nós ali, e ela vem atuando em todo o percurso da história, né? Então eu estava imaginando aquelas passagens do Antigo Testamento que fala, não, eles ainda não atingiram o limite, mas a hora que eles atingiram o limite, aí eu vou mandar alguém lá para puni-los, né? As nações. Então eu fiquei imaginando em todo o decorrer da história, né? A gente pegando aquilo que a gente tem conhecimento do que aconteceu no decorrer, no desenrolar de toda a história, e a gente vê a paciência de Deus atuando em todo o momento. E com relação a não inocentar o culpado, nós vemos que Deus ali descarrega em Jesus Cristo a nossa culpa, e ali a paciência dele acaba, né, em Cristo Jesus, quando era para acabar conosco, né? Exatamente esse o ponto. O Fábio tratou do versículo perfeito, aquilo lá, de Romanos 3, que vai falar exatamente o que? Deus, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, no decorrer da história, dentro da história, as pessoas que chegaram até aquele período de Jesus, quando Jesus estava para ser crucificado, olharam para trás no decorrer da história e falaram assim: cadê Deus punindo os pecados? Todos os pecados vieram impunes até agora. Cadê o pecado daqueles santos? Davi, Samuel, Moisés. Cadê os pecados desses homens? Porque Deus não puniu, Deus foi injusto. Não. No decorrer da história, Deus vinha sendo o quê? Tolerante. Tolerante, porque Ele tinha em vista quem? O Senhor Jesus Cristo. Lá, quando o Senhor Jesus Cristo é posto na cruz, lá foi pago o pecado de todos esses homens, passado, presente e todos os nossos que viríamos depois. Então o Paul Washer que trata esse trecho aqui de Romanos como a acrópole, né, do Evangelho, do cristianismo. É o ponto máximo do cristianismo, é justamente esse trecho, que vai falar o quê? Tendo em vista a manifestação da sua justiça. Quem é a justiça de Deus? Cristo. A manifestação da sua justiça no tempo presente. Naquele momento, Cristo foi levantado. E lá, Ele pagou os pecados anteriores, presente e futuro. Então, quando fala que Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus não se ira, né? Ou melhor, Deus é tardio em irar-se, tudo isso está mostrando o quê? Que Deus não inocenta o culpado, não. Ele não inocenta o culpado. Ele é misericordioso, mas Ele não inocenta o culpado. Ele é gracioso, mas Ele não inocenta o culpado. Ele é bondoso, mas Ele não inocenta o culpado. Como o Ricardo trouxe, Ele é fiel, mas Ele não inocenta o culpado. Ah, mas Deus é fiel. Se você negar, Ele é fiel. Ele é fiel, mas Ele não inocenta o culpado. É fantástico isso, irmãos. Como tudo está centralizado em quem? Em Cristo Jesus. E quem não estiver em Cristo Jesus, Deus está o quê? Tolerando. Sabe o que é tolerar? Sua hora vai chegar. Aqui, ó, rápido, Flávio, rápido. Calma aí, Fabião, depois volta para você, irmãozão. Tranquilo? Pastor, e a confusão entre a fidelidade de Deus é pensando que Deus permanece fiel ao pecado do homem. Isso. Mas Deus permanece fiel aos seus preceitos. Assim mesmo. Exatamente. E o mais assim, impactante que nós lemos também em 1 Tessalonicenses 5,14 é que Deus ensina a sua paciência, mas a mesma forma que Ele ensina
muitas das vezes nós não conseguimos colocar em prática. Aqui vem ensinando aqui, né? Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O Senhor ensina a sua paciência para conosco. Amém. Amém, amém, amém. Essa já é uma posição de nós para com os demais. Ô Lucas, por favor, irmão, pode falar. É uma pergunta simples, porque Deus é perfeito e exerce cada um dos seus atributos em perfeição. Ele é tardio em irar-se, por outro lado, ele não tem o culpado por inocente. Sim. Trazendo a aplicação desse atributo de Deus, da paciência, para a nossa vida, na qualidade de homens e pecadores imperfeitos, de que forma a gente pode, à luz da palavra de Deus, discernir o limite entre a paciência e a omissão pecaminosa, denominada, né? Isso trazendo pra gente, trazendo pra nós. Isso. Até que ponto? Eu sou paciente, piedosão, e lá do mundo caindo no pecado, sabe? E aí você já quer na omissão. Boa. Muito boa. Muito boa. Eu vejo, Lucas, que vai mais da nossa disposição. Porque o pecado da omissão, por ser um pecado, você está dando vazão às suas paixões. A paciência, por ser uma virtude cristã, dos atributos de Deus, você está dominando as suas paixões. Então facilmente você pode pegar uma e transformar em outra verbalmente. Porque muitas vezes o fruto de uma ou da outra pode se confundir. Mas vai do quê? Do som do meu Deus e conhece meu coração. Eu estou sendo paciente ou estou sendo omisso? Por exemplo, tem casos na nossa relação familiar, que é muito mais vívido para muitos de nós. Eu com a Tamires muitas vezes, e a Tamires para comigo muitas vezes também, né? Mas eu vou dar exemplo meu para com ela. Eu vejo algumas coisas erradas, né? Algum pecado nela, e chego nela e falo assim: amor, você está errando aqui. Tá, mas, sabe, não teve aquela convicção do que aquilo lá que estava fazendo é pecado. E até aquilo entrar, vai passando o seu tempo. Nesse passar do tempo, eu estou sendo o quê? Paciente. Até que Deus revela a ela que ela realmente está pecando naquele ponto. Mas eu volto e meia estou falando: amor, você está errando nisso, você está errando naquilo, você está errando nesse ponto, é esse o ponto, é esse o ponto. Até que, fala, glória a Deus, a pessoa viu. Isso é paciência. Agora, se eu venho do pecado dela, eu me calo, e eu como marido, sendo nós dois uma só carne, eu ainda vou e passo a ser cúmplice dos pecados dela, eu estou sendo o quê? Omisso. Eu estou me omitindo e passando para um estágio maior, que é sendo cúmplice. Então vai o Lucas, da disposição do nosso coração. Nós sabemos, quando a gente... Aí cai naquela questão do examine-se cada um a si mesmo, né? Examine-se você. Você está sendo paciente ou você está sendo omisso? Então muitos de nós homens, muitas vezes, a gente se coloca naquela posição de santidade. Não, estou sendo paciente com minha esposa. Não estou sendo paciente com coisa nenhuma, você está sendo omisso. Porque você não está condenando o pecado. O pecado dela tem que ser condenado. A esposa para com o marido, o pecado dele tem que ser condenado. Mas a pessoa, com ela, a gente tem que ser o quê? Paciente, até que o Senhor e ela enxergue. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso? Está desligado. Disso eu só queria comentar que geralmente a omissão, cada um desses dois pecados que foram apontados, eles vêm com outros pecados. Por exemplo, sim, a omissão, ela vai vir sempre com o quê? Se você analisando a si mesmo, você vai ver que você está com um pouco de medo. Egoísmo ou medo. Covardia. Então ela vem com outras paixões. Então você pode identificar, não, eu estou sendo paciente ou eu estou com medo de falar a verdade. Boa. Estou sendo paciente ou eu estou... Só isso. Boa, muito bom. Pastor, como você estava falando dessa relação entre a paciência de Deus e a sua justiça, me fez lembrar do nosso estudo, né, da J. Wilke sobre paciência, que ela fala que a nossa impaciência está muito relacionada com a ira também.
Então, eu lembrei daquele versículo que fala, né, que a ira do homem não manifesta a justiça de Deus, não produz a justiça de Deus, né? Amém. Então, desse contraponto que a paciência do nosso Deus, ela é cristocêntrica. E a nossa ira é justamente que a gente perde Cristo de alvo do que Ele já fez, do que Ele está fazendo por nós, do que Ele ainda fará por nós, e a gente se coloca no centro, né? Amém. Então, me vê esse contraponto da nossa ira não produzir a justiça de Deus e da paciência de Deus ter em vista a justiça de Deus, que é Cristo. Isso, e essa confusão que a gente costuma fazer, como o Lucas citou, foi muito boa. Por quê? Porque olha só, você analisa, na correção dos seus filhos, a gente pode corrigir os filhos com paciência ou pode corrigir os filhos com ira. E eu já experimentei as duas. Infelizmente, mais ira do que paciência. Mas quando você corrige seus filhos com ira, o que você faz? Você se sentiu afrontado. E na hora da correção, você desconta na criança a raiva que você está sentindo. Por ela ter pecado, ela ter desobedecido. Mas você pode corrigir a criança com paciência. E não omissão. Como seria essa paciência? Você viu a criança desobedecendo. Você chama ela pacientemente e fala: você pecou, desobedeceu de novo. Vamos lá, você vai ser disciplinado. Você leva, conversa, disciplina, a criança chora. Você chama a criança ao arrependimento. Ela chora reconhecendo o pecado dela, você disciplinou com paciência. Pode falar, William. E aí depois a criança comete o mesmo pecado, aí essa paciência é testada de novo, para você fazer tudo de novo, sem se exasperar nem exagerar, porque não, já é a segunda vez. E nem se omitir. Não é fantástico isso? Então a paciência, ela não nos deixa inativos. Entendam isso. A paciência não é inatividade. Deus é paciente para conosco, mas Ele não tem sido inativo. Tem sido dito aí, como um pecado sempre está associado a outro e vem junto com o outro, da mesma forma que a paciência, quando você olha, por exemplo, aquele texto de Romanos lá, porque a paciência, você não tem como dissociar ela da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus no tempo certo, que são as perfeições de Deus, né? Como que tudo, você não consegue ressaltar um atributo mais do que o outro, e tudo corre da mesma forma. E aí a gente olha para isso e, meu Deus, isso pertence ao Senhor, e a mim é inalcançável, e eu devo me conformar como eu vivo. Não. E é que tá, que eu acho que até no livro do Pink ou do Paul Washer ele cita esse texto aqui, né, que ele fala, Jesus falando no Sermão do Monte, Mateus 5:48, portanto sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Boa. E em que contexto que isso está, né? Eu vou ler desde o 40 aqui rapidinho, né? Boa. Desde o 40, não, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou ler do 44 aqui, né? Que ele está fazendo um contraste, né? Você ouviste isso que foi dito, né? O 43, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai, que estás no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amares aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sejam, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como fazer tudo isso que ele está fazendo aqui se eu não dominar todos esses pecados e não tiver extrema paciência com todos aqueles que me ofendem, que me perseguem, que me maldizem? É impossível se eu não tiver paciência. E, dentro daquilo que você falou, a paciência não é inativa, porque ela, junto com a paciência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar o meu próximo, bem dizer o que me maldiz, orar pelo que me odeia. E aí ele encerra dizendo, olha, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial.
esse é o meu alvo, depois que eu fui convertido, né? E agora a vida de Deus vive em mim, a vida, o divino habita em mim. Esse deve ser o meu alvo. Então, só para que a gente ficou falando eu fiquei falando com a Tati, né? Poxa, mas qual que é o limite aqui da misericórdia, da graça, da paciência? É muito difícil. As coisas são uma só em Deus, né? E a gente faz essa separação para a gente conseguir tornar entender, algo didático, né? Para a gente conseguir compreender. Conseguir entender. Mas é tudo uma coisa só e a gente é chamado a manifestar essa paciência, né? Que não é inativa e que produz todos os frutos. Perfeito. Obrigado, irmãozão. Vamos lá, Flavião. O senhor falando sobre a correção e etc, né? Me fez lembrar em Oséias 6 sobre a correção de Deus e o amor de Deus sobre nós. E fala bem assim, né? Do 1 ao 4 fala: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará e o 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. E aqui o verso 3 ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, e sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que regará a terra. Que te farei, Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada que cedo passa. O Senhor aqui mostrando plenamente a sua misericórdia na nossa repreensão, né? No ensinamento que ele dá para nós. Amém, amém. Irmãos, eu queria só... vou deixar claro para vocês. Todo o script que eu fiz bagunçou tudo. Mas essa é a bênção. Que esse estudo continue sendo assim. Entenderam? Que nós possamos participar. A Camila hoje inaugurou as irmãs aí participando. Que as irmãs possam participar também dos estudos. A ideia é que nós cresçamos. Quando algum irmão levanta e fala assim: pastor, aqui ó, esse ponto mostra o que ele estudou. E se ele estudou, mostra que esses pontos estão fixos na cabeça dele. Ele conseguiu enxergar alguns pontos. E quando chega no estudo e começa a ouvir outros irmãos falando, isso vai gerando um acréscimo. Agora, quando vocês não treinaram isso em casa, não exercitaram isso em casa, chega aqui, você ouve a gente falando, você sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Sinto muito. Ou quanto muito, pega um ponto aqui, outro ponto ali. Então a ideia é justamente essa, irmãos, que nós possamos exercitar a nossa mente diante de quem Deus é. Exercitar a nossa mente com coisas, com assuntos sublimes, que é a pessoa de nosso Deus. Isso é bênção. Esse momento assim de conversa, um levanta um ponto, outro levanta outro. Isso é maravilhoso, irmãos. E é isso que edifica o corpo. Se vocês todos tiverem lido e estudado e acompanhado. Aqueles que não fizeram estão perdendo. Entendem? É essa a nossa preocupação, minha e do pastor William. Eu queria, antes de chegar, que está quase concluindo o nosso estudo aqui, mas eu queria tratar de mais alguns pontos. Eu queria tratar da resposta à paciência de Deus. Abram comigo em Salmo, no Salmo 78, 36. Salmo 78, 36. Eu deixei alguns pontos aqui fora, mas eu queria pegar alguns pontos interessantes aqui. Salmo 78, 36. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porém o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Aqui, o salmista, se não me engano, 78 é Asaf, né? É isso, William? Asaf. Aqui o salmista, obrigado. Aqui o salmista está falando o quê? Está relatando o que aconteceu com o povo de Israel no Egito, a relação deles com Deus. Ele começa então, inclusive o 78, falando: contemos as maravilhas que Deus fez para nós, aos nossos filhos, passe para eles. E aqui ele está falando aqui, ó, o que o povo de Israel fazia? Qual era a relação deles com Deus? Eles lisonjeavam o Senhor com a boca, com a língua mentiam. O coração não era firme para com Ele, e nem foram fiéis à aliança do Senhor.
Ele, Deus, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Olha o que está falando aqui, está falando justamente isso. Ele desvia sua ira e não dá largas, ou seja, não dá vazão a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, na solidão provocaram? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. E eu pergunto para vocês, como foi que Israel respondeu à grande paciência de Deus demonstrada a eles no deserto? Foi com o quê? A reação do homem, então, irmãos, podem ser duas. Duas podem ser as nossas reações diante da misericórdia de Deus. A reação do homem diante da paciência de alguém é a seguinte: alguém foi paciente comigo, o que eu faço? Eu posso, primeiro, ou ser constrangido por tamanha paciência, ou eu posso, dois, abusar dessa paciência. Certo? Isso é normal. É essa a nossa reação. Então, por exemplo, eu passei por dificuldade e alguém veio e me ajudou. Isso me constrangeu. A paciência dessa pessoa me constrangeu. Ela de saber, de uma determinada circunstância, ela foi paciente e falou assim: tá bom, vou te ajudar. Ou essa pessoa me emprestou um dinheiro. E devido à minha situação que eu estava passando, essa pessoa chegou e falou assim: ó, deixa quieto, não precisa pagar não. Aquilo pode me constranger. Ou eu peguei dinheiro emprestado àquela pessoa. E aquela pessoa falou assim: esquece, não precisa pagar não. Ah, já sei para quem pedir emprestado da próxima vez. Eu posso ser levado ao abuso da paciência. Certo? Essa é a diferença do cristão para o ímpio. É essa a diferença. Qual? O cristão, ele se sente constrangido pela paciência de Deus. E o ímpio, ele abusa dela. O povo de Israel abusou da paciência de Deus. Eles foram o que aqui? Não só rebelde, eles foram... Aqui foi nojento o que eles fizeram, irmãos. Para analisar. Lisonjeavam, foram falsos, mentiram, o coração não era firme, eles não foram fiéis, foram infiéis. Pastor, Timóteo quer falar o que aconteceu. Eles fizeram o que, Timóteo? Fala alto. Murmuração. Obrigado por ter traduzido. Valeu. Quantas vezes eles se rebelaram no deserto, provocaram a ira de Deus. Eles tentaram o Senhor Deus, eles agravaram o santo, não se lembraram do poder dele. Ou seja, qual é a atitude do ímpio? Ele abusa da paciência de Deus, só que ele não se dá conta, mais cedo ou mais tarde a ira virá sobre ele. Qual é a posição, qual é a reação do cristão? Ele é constrangido pelo amor. Amém? Ele é constrangido. É isso, irmãos, que nós vemos no versículo que nós memorizamos de Joel. Parem para analisar. Como que é o versículo? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é irado e Ele vai arrebentar vocês, Ele vai matar vocês, vai destruir vocês. Foi isso? Olha como é louco isso aqui. Arrependa-se e converta, porque Ele é misericordioso e compassivo. Irmãos, isso é grande demais. Microfone urgente, irmãos, antes que a Nath desista. Leva pra Nath, tia Nath. Pronto, chegou o Kaique. Tia Nath aí, Vai lá, Nath. Eu estava meditando exatamente sobre esse capítulo 78, sobre o Salmo 78, né? E um pouquinho mais para cima, fala aqui sobre o povo
tem várias perguntas, né, que eles colocando Deus à prova, o povo colocando Deus à prova, né, falando, mas conseguirá também dar-nos de comer? Será que Deus poderá preparar uma mesa no deserto para nós? E aí fala assim, no versículo 21, o Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Então aqui é Deus falando da sua fúria mesmo por eles terem, né, se manifestado daquela forma, colocar Deus à prova mesmo. Aí fala no versículo 23, contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Então você vê a resposta de Deus, mesmo ele ter levantado a sua ira, a reação dele foi mesmo assim abençoar o povo, né? Ele não agiu com ira naquele momento, né? Isso, no caso do povo dele, né? Exatamente. Porque se você parar para analisar, o Pink vai falar isso. Quando se trata do povo de Israel como povo de Deus, e a gente tem em mente o remanescente, ele foi tratando com longanimidade e disciplina. Longanimidade, paciência, disciplina, que é o modo como ele trata conosco. Ele trata conosco pacientemente, com longanimidade, dando-nos tempo, apesar dos nossos pecados. E ele nos disciplina muitas vezes. Então a disciplina faz parte da longanimidade, da paciência de Deus, como nós vimos agora há pouco. Então nesse aspecto com o povo de Israel era assim. Mas agora quando se trata de um povo rebelde, o que acontece? Diante da paciência de Deus, como que eles reagiram? Eles reagiram com desdém e foram punidos. Agora, e nós cristãos, diante da paciência de Deus, nós temos que reagir com constrangimento. Irmãos, lembrem-se disso, entendam isso. Quando fala em 2 Coríntios 5, se não me engano, 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo só constrange cristão. Quem não é cristão desdenha do amor de Cristo. Amém? Quem não é cristão desdenha do amor de Cristo. Quem é cristão verdadeiramente, esse se constrange. Esse fala, Senhor. Por quê? Porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Isso faz com que nós façamos o seguinte: não quero mais pecar contra Ele, não quero entristecê-lo, não quero desapontá-lo, não quero. Entendem, irmãos? Então o que nos constrange? Não é a severidade de Deus. O que nos constrange é o seu amor, é a sua misericórdia, é a sua graça, é a sua paciência, é o seu amor. Amém? Só um pouquinho, Fabião. Eu já te dou já, Caicão. Quer dizer, você pode pegar. Só ler um texto aqui em Romanos também. Mas eu só queria fazer um comentário que às vezes até a gente mesmo, a gente tem determinados pecados que a gente não trata com seriedade. A gente se acostuma porque parece que Deus não está punindo a gente, porque a graça de Deus e aquilo acaba endurecendo o nosso coração. E pensando agora nos ímpios de forma geral, eles vivem como se... Eles até acreditam, de certa forma, em Deus, mas vivem como se nunca fosse sofrer a ira de Deus. E aí Romanos 2, 4 e 5 diz o seguinte, né? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento, mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Perfeito. Entesouras para ti. Por isso que a tolerância para o ímpio, irmãos, não é algo bom. A tolerância para o ímpio, ela não é amor, não é bondade, não é benignidade, não é misericórdia. A tolerância para o ímpio é o quê? Débito em cima de débito. Débito em cima de débito. Ele está
acumulando para si ira, para o dia da ira. Diga. Não, eu só queria falar um versículo com respeito a aqueles que desdenham, né, da paciência de Deus. Salmo 14 começa assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominações, não há quem faça o bem, né? Então o ímpio, ele olha, ele se autoconvence que não existe Deus, ele desdenha da paciência desse Deus e fala assim: vou praticar abominações. Amém. Vai lá, Edmilson. O pastor, queria que o senhor fizesse um comentário em cima do meu comentário. O seguinte, Moisés, a gente vê que falta paciência nele, concorda? Alguns pontos? Apesar de ser manso, sim. Apesar de ser manso. Quebrou a tábua, né? E aí, a gente vê em Deuteronômio 4... no finalzinho mesmo do Deuteronômio, Deus fala para ele que ele não entrará, né? E é assim. E aí há duas coisas que eu queria comentar: a impaciência de Moisés, que fez com que Deus, através da paciência dele, que também tem um certo limite, fez com que punisse Moisés a não entrar na terra. Então, ou seja, a impaciência de Moisés fez com que Deus ficasse impaciente também, foi isso? Não Deus ser impaciente, mas ter um certo limite e não deixar o culpado, né? Sim. Por inocente. Aí você quer que eu comente o quê? Comente esse versículo para nós assim, porque a gente vê que Moisés, ele entra não como ímpio, né? Moisés é um escolhido de Deus, mas a gente vê Deus agindo, punindo a impaciência de Moisés também. Sim, né? mas aqui, o que acontece com Moisés ali é o que acontece conosco. Nós somos pecadores e nós caímos em pecado. Moisés caiu no pecado. Sim. E ao cair no pecado, o que ele foi? Ele foi disciplinado. É uma disciplina. Então a nossa impaciência também é punido por Deus. É aquilo que eu falei com respeito às crianças. A gente não deixa de disciplinar a criança que cometeu erro. Mas não é porque nós disciplinamos que nós somos impacientes. Nós disciplinamos com paciência. Deus é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. Deus falou o quê? Filho, você foi impaciente, você pecou. O problema, na realidade, de Moisés não foi nem impaciência. O problema de Moisés foi que ele, diante do povo, era Deus. Que é muitas vezes o pecado que nós homens temos. Nós, diante da nossa família, nós somos o quê? Um modelo de Deus para os nossos filhos, para a nossa esposa. Então o problema de Moisés foi esse. O que ele fez? Quando ele cai na impaciência, ele vitupera, avilta a imagem de Deus. Esse foi o ponto máximo do pecado de Moisés. Não a impaciência em si. E aí Deus o disciplinou. Deus não o condenou, julgou, falou assim: acabou você, não. Deus o disciplinou. A disciplina foi: você trouxe o povo até o portão, o povo vai entrar e você não. Foi uma disciplina como nós somos disciplinados muitas vezes quando nós pecamos e não temos e não cumprimos com o nosso papel. Ricardão. Pastor, eu quero ler só um texto aqui para voltar a esse ponto que o senhor estava explanando, que os irmãos também estavam contribuindo, que ele é muito rico, né? Foi um ponto assim que mais nós meditamos em casa nessa semana. Amém. Eclesiastes 8:11 vai sintetizar tudo que os irmãos falaram. Diz assim, ó: visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Então o que nós percebemos? Que o ímpio, a resposta do ímpio diante da longanimidade de Deus é a pior possível. Ele olha, né, até em Pedro vai dizer isso, que eles olham e falam assim: quando vai ser a vinda? Não vai ter vinda nenhuma, é tudo mentira, a palavra de Deus é mentira, que Jesus vai voltar. Então o ímpio, ele tem essa propensão no coração para cada vez mais, como foi até citado o Salmo 14, dizer: não há Deus, tudo isso é mentira, a Bíblia é mentira, essa revelação de Deus é mentira. E o que ele faz? Ele se entrega às paixões do seu coração e faz todas as coisas que são terríveis e detestáveis, né? Perfeito. Mas nós os cristãos, quando nós começamos a olhar e falar: nossa, como Deus tem sido paciente, quanto tempo eu estou nesse pecado que eu descobri agora.
nós começamos a, de fato, ser constrangidos e quebrantados e falar: Senhor, que amor maravilhoso é esse para conosco? E então eu gostaria de compartilhar isso, porque realmente é isso que nós temos experimentado. Se a gente for olhar para a nossa vida cristã, é sempre assim. Exatamente. Sempre você descobre algum pecado que você não sabia, você se quebranta, você olha para o Senhor e fala: Senhor, que amor maravilhoso, que paciência que o Senhor tem para comigo, tão pecador e depravado, né? É isso aí, Ricardão. E a gente vai ver isso daí, irmãos. Tem algo muito interessante que está acontecendo com esse pensamento, né, esquerdista aí, esse pensamento moderno, pós-moderno, que é o quê? A questão da recompensa. A recompensa para o criminoso. Dizem o seguinte: a cada crime cometido sem punição, vai acontecer com o que com o crime? Ele é dobrado, triplicado, quadruplicado. Isso está acontecendo na década de 70, se não me engano, em Nova York. Foi tomada uma política, a política da vidraça quebrada, não é isso? O que era isso? Quebrou a vidraça, deu uma pedrada na vidraça. Tem que ter punição para essa pessoa. Ele cometeu um delito. Então, todos os delitos, por menores que fossem, eles tinham que ser punidos. Tinha que ter punição. E aí começou o quê? Tolerância zero. Olha que interessante. Para quê? Para que o crime mais hediondo, lá na frente, ele parasse de ser praticado, ou pelo menos tivesse uma queda. E foi isso que aconteceu. Essa política de tolerância zero em Nova York, na década de 70, fez com que a criminalidade abaixasse assim, coisas assustadoras, para níveis assim, muito baixos. O que acontece no Brasil hoje? A política é inversa. Quebra-se a vidraça, você está de boa, fica em paz. Roubou o celular? Tranquilo. Pequenos delitos, grandes delitos, aqui você não tem... Oi? Nos presídios, para resolver o problema da superlotação dos presídios, pequenos delitos você ignora. Mas é isso. Hoje, nos Estados Unidos, tem lugares que, para roubos até $900, você não tem punição. Olha que fantástico. Gente, sabe o que é isso? Para muitos evangélicos estão sendo enganados com isso. Isso tem uma cara de piedade, de paciência, de longanimidade. Isso é perverso, isso é mau. Quando eu falei, o ímpio, ele precisa de punição. Nós, homens carnais, precisamos de punição. Tolerância para o homem tem que ser zero. Por quê? Porque se você tolerar, o que vai acontecer? Ele vai acumular ira sobre a cabeça dele até o grande dia. O ímpio é esse. Quem é constrangido pelo amor? O cristão regenerado é constrangido pelo amor. Por isso que na educação dos nossos filhos tem que ser o quê? Tolerância zero. Zero. Quando você vê o seu filho cometendo um pecado, uma rebelião, e você vira as costas, faz de conta que você não viu, você não está sendo paciente, está sendo omisso. Paciente seria se você fosse lá, filho, mais uma vez você pecou. Por favor, se arrependa. E você vai e corrige seu filho. Isso é ser paciente. Então, irmãos, não confundam, não caiam nessa ladainha de hoje em dia, de que o criminoso é um coitado, ele está sendo oprimido pela sociedade. Ele é um criminoso. A justiça nossa teria que ser o quê? Tolerância zero. Pequenos delitos, médios delitos, grandes, não importa. A tolerância tem que ser zero, porque o ser humano é mau. E o seu pecado tem que ser punido. Agora, onde entra a misericórdia de Deus para o mal, para o ímpio? Ela não é misericórdia, ela é tolerância. E ela não é impunidade, ela é acúmulo de maldade, para que quando vier o juízo, vai vir com tudo e esmagá-lo. Entenderam, irmãos? Então, dizer que o criminoso dos pequenos delitos, ele tem que ser tolerado na sociedade, não tem que ser tolerado na sociedade. Tolerância tem que ser zero. Amém, irmãos? Que fique isso muito bem claro. Agora, Deus nos trata como regenerados, que temos a vida de Cristo em nós. Ele nos trata com misericórdia. E por termos a vida de Cristo em nós, nós somos constrangidos por esse amor.
Mas ainda assim, o pecado tem que ser tratado como tolerância zero. Ah, mas foi o irmão que pecou. Irmão, vem aqui, a admoestação é essa. Irmão, se arrependa. E você tem que tratar os seus pecados como tolerância zero. Porque você é mau. Amém, irmãos? Isso não é de modo algum meio para nós minimizarmos a gravidade do pecado. Não. Quanto maior a graça, maior a gravidade do pecado. Só que maior é a nossa percepção da grandeza de Cristo. Isso faz com que nós corramos com maior perseverança para Cristo. Rapaz, começou o intervalo. Amém? Irmãos, nós nos alongamos um pouquinho, 15 minutos, mas irmãos, eu queria salientar novamente, esse deve ser o formato de estudo bíblico. Tem um monte de coisa aqui que eu não falei, não deu tempo de falar, mas glória a Deus pelo crescimento da igreja, pelo crescimento dos irmãos. Olha lá, o Thiago quer falar mais alguma coisa lá. Paciência, gente, paciência, irmãos. Eu também estou Pastor, eu sei que é sobre a paciência de Deus, porém, eu li uma citação do Cipriano, Cipriano, lá do 3º século, e ele fala de alguns benefícios que nós temos quando a gente imita a paciência de Deus. É um atributo comunicável, né? Muito bom. Eu vou ler rapidinho, tá? Rapidinho, por favor. A paciência nos aprova e nos guarda para Deus. Ela suaviza a raiva, refreia a língua, controla a mente, defende a paz, administra a disciplina, modera o poder da luxúria, reprime a violência do orgulho, extingue o fogo da animosidade, detém o poder dos ricos, alivia a carência dos pobres, protege a integridade das virgens e a pureza das viúvas, e garante a afeição única dos casados. A paciência torna as pessoas humildes na prosperidade, corajosas na adversidade e compreensivas com os erros. Ela nos ensina a perdoar quem errou conosco e a suplicar longa e sinceramente quando nós erramos. A paciência resiste às tentações, suporta perseguições e aperfeiçoa aflições e martírios. É a paciência que nos fortalece a fé e nos eleva a esperança. Ela dirige o que fazemos para que permaneçamos firmes no caminho de Cristo. A paciência nos preservará como filhos de Deus, desde que imitemos a paciência do Pai. Manda pra gente depois, eu posto no grupo lá. Com uma citação dessa aí, você vê que quanto assunto a gente deixou de falar, né? Relacionado à paciência. Tantos e tantos assuntos que nós poderíamos falar sobre provação, né? Perseguição, martírio. É muita coisa, irmãos. Então, amém, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor dê essa consciência a cada um de nós. Que os irmãos que não participaram hoje tenham a oportunidade de participar, né? Se voluntariem a participar na semana que vem. Participemos, irmãos, para que cresçamos juntos em unidade, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Com quem está o microfone? Pode orar, Caicão, por favor. Nós vamos encerrar, pode orar. Oração. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor nosso Deus, nós te adoramos por mais esse dia. Obrigado, Senhor nosso Deus, por esse maravilhoso período de estudo bíblico. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude a meditar nessas palavras, ó Pai, durante todo o nosso dia, que nós possamos aproveitar o Teu santo dia, ó Pai, para meditar naquilo que é maravilhoso demais para nós, ó Pai, que é o Senhor Jesus Cristo e a Tua glória, Pai, que nós possamos voltar para os nossos lares e não vivermos esse dia como qualquer outro dia, mas que nós possamos nos dedicar totalmente ao Senhor, ó Pai, com o coração voltado a Ti. Ó Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, principalmente da impaciência que nós temos com a nossa família, com os nossos irmãos. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a nos parecer com o Senhor Jesus Cristo também. Te louvamos, ó Pai, por esse dia, pelo estudo de hoje, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a continuar, ó Pai, nos engajando e estudando juntamente em igreja, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.